eles advogam tanto, que às vezes a gente pensa que indiferença. A gente vai arrecadar alimentos durante essa semana inteira. Quem quiser doar alguma coisa para Cracolândia, não pode doar roupa, porque roupa eles pegam e trocam por droga, vende. É creme dental, é escova de dente, essas coisas assim. Então, nós temos culto amanhã à noite, se você quiser trazer, traga. Aproveita e participa da bênção que vai ser o batismo dessa família. Na quarta-feira nós temos culto também, e no próximo sábado também. Deus abençoe e ilumine cada coração. É bom tê-lo. Eu já ouvi aqui outras vezes e foi uma bênção. Quero que Deus abençoe você mais uma vez. Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia encontrei o Salvador. Ele veio em pessoa e tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção. As cadeias do pecado querem me afastar do Rei, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Quando em meio a sofrimento é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sobre as mãos de Deus serei o vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo um dia irão se acabar. Com Cristo meu mestre vou para sempre morar. Jesus virá para me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque nunca se viu em época alguma e em lugar algum um amor tão maravilhoso como aquele que é manifestado por Jesus para com todos nós. Palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmos 19. Enquanto todos abrem, eu quero só convidá-los para 3 atividades à noite esta semana. Eu esqueci o nome daquele hall qualquer coisa aqui para trás. Opera Hall, um nome bem chique. Quarta e quinta, todos nós estamos convidados para estarmos no Opera Hall. Todos os adventistas desta região do plano piloto, da Asa Sul, do Sudoeste, saindo um pouquinho de Sobradinho, essa região aqui toda de Planaltina, todos nós estaremos congregados com a Novo Tempo. Os oradores da Novo Tempo estarão conosco, cantando, pregando, participando e convidando os amigos quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Na sexta-feira à noite, aí o pessoal da Central vai para lá, e aí o pessoal do Sudoeste vem para cá. O pessoal de Sobradinho vem para cá, e não será no Opera Hall. Opera Hall é quarta e quinta. Na sexta noite é todo mundo aqui. Minha liderança. Imagine esse monte de gente aqui, preciso de vocês. Para cuidar do povo. Tá? Então me socorram. Muita água, tudo no banheiro certinho, não falta nada, o sabonete, nada, tudo certinho. O povo vem do trabalho, e vem para cá, tá? Então, na sexta noite estamos todos aqui, quarta e quinta, Opera Hall, sexta aqui, sábado à noite, Esplanada, domingo à noite, Esplanada também. Então, na quarta-feira, não teremos culto aqui, será no Opera Hall, na quarta. Ok? Rapaz, o endereço do Opera Hall está nesse convitezinho que estará à disposição de todos lá na saída. Opera Hall, 19h45, às 19h45. Ok? E aqui também, na Asa Norte, está aqui o nosso endereço, aqui também. Ok? Palavra de Deus no Salmo 19. Exatamente hoje, eu completo 17.243,7 dias de vida. Meu aniversário não é hoje, foi no dia 15 de junho. Contando esses 3 meses, contando esta semana, hoje dia 14, então, 17.243 dias de vida. Se durante esse período eu tirasse 5 minutos para oração, em 47 anos, incluindo com 1 ano de idade, eu teria orado 2 meses. Se durante esses 47 anos eu tirasse 2 horas por semana para ir à igreja, eu teria frequentado a igreja por 6,8 meses, mais ou menos 7 meses de frequência à igreja. Durante esses 47 anos, ou 17.243 dias, eu teria trabalhado 13 anos. Teria dormido outros 13 anos. Mas, se dos 1.440 minutos que cada dia tem, sabia disso? Cada dia tem 1.440
440 minutos. Se dessa imensidão de minutos, eu tirar apenas 5 minutos para a oração, aos 47 anos, uma pessoa terá orado 2 meses. De televisão, a média do brasileiro é em torno de 9 anos, aos 47 anos, 9 anos de televisão. 2 horas ou 2 meses de oração. E 7 meses de frequência à igreja. Palavra de Deus. Salmos 19, Salmos, eu repito, não tem capítulo 1, capítulo em Salmos, não. Porque cada sessão, ela começa e termina ali. Uma sessão não é sequência da outra. Por isso não tem capítulos. Salmos 19. Verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz discurso para o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Verso 4. No entanto, por toda a terra, embora eles não falem nada, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Eu vou continuar por mais 3 versos. Antes, prestem atenção a um detalhe. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele disse assim: eu sou a porta. Isso está em João 10:9. Ele disse: eu sou a porta. O Espírito Santo é simbolizado por fogo, é simbolizado por água. O Espírito Santo é simbolizado pelo vento. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vais. É simbolizado por vento. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que os símbolos do cristianismo, Deus colocou todos estes símbolos à nossa volta. O propósito de Deus é que você, ao caminhar pelas ruas da cidade, sentindo o vento tocar a sua face, você se lembre do melhor amigo, o amigo mais íntimo que qualquer ser humano pode ter, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não apenas estará conosco, mas o Espírito Santo estará em nós. O objetivo de Deus é que quando você veja uma chama, um fogo acendendo, aquilo ali lhe lembre também esta persona. Quando você se assentar à mesa para tomar a sua refeição, quando você partir o pão, quando você pegar um garfo de comida e levar à sua boca, você se lembre do pão vivo que desceu do céu. E assim, em cada momento da sua vida, na sua casa, na rua, em qualquer lugar, você receberá a todo instante a pregação divina do Evangelho. E o Evangelho estará na sua mente em todos os momentos. Jesus Cristo, o nosso Deus, fez toda a questão de linkar as bases filosóficas do cristianismo com elementos que estão à nossa volta. Para que em momento algum do nosso dia a dia, a gente acolha a justificativa de que nos esquecemos. Se olharmos bem, se ponderarmos sobre os emblemas da cristandade que estão em nosso redor, inclusive o céu, que proclamam a glória de Deus, as estrelas, o firmamento que anunciam as obras de suas mãos, a lua, as estrelas, o sol que Ele criou, o sol que nasce como um príncipe e faz todo o seu percurso como um guerreiro vitorioso e se põe do outro lado do horizonte.
Tudo isso deveria nos dar constante memória de que nós estamos na presença de Deus. O objetivo de Deus é que, olhando em volta e vendo todas essas coisas, a gente tivesse o tempo inteiro em um santuário. Mas existe uma estratégia de captura do teu olhar, de captura da tua alegria, uma estrutura que visa capturar a tua visão e fazer com que você não enxergue a presença do Senhor. Perto está o Senhor. Quando você toma o seu carro e vai para o seu trabalho, o Senhor e a sua paz devem ocupar a sua mente. A proposta divina é que a sua mente jamais se esqueça dele. Em momento algum se esqueça dele. Eu vou continuar lendo os 3 próximos versos. Versos 5, 6 e 7. Dizem: o qual, se referindo ao sol, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, num horizonte, e até a outra linha do horizonte vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. E agora? Eu não vou ler só um, eu vou ler os próximos 2 versos. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, e ela cura a alma. Ela cura a alma angustiada, ela cura uma alma triste. E esta semana eu passei por momentos interessantes. No domingo, eu vi um sujeito tremendo que só vara verde, metido a homem, pedindo a mão de uma branquinha que ficou bem vermelha, em casamento, na frente do pai, olha. Para aliviar a coisa, ainda tirei uma graça, ainda fiz uma brincadeira só para aliviar, porque a coisa estava tensa, viu? Então, ali os dois, ó. Meu amigo, e ele tentando mostrar que era muito homem, que encarava tudo, e eu só de olho nele. Estava nervoso. Mas na segunda-feira, isso foi no domingo. Muito obrigado pelo convite, foi um momento maravilhoso, muito familiar, né? E me deu o privilégio de nunca mais esquecer como é que um homem treme mesmo. Foi bom mesmo. Mas na segunda-feira eu fui para um outro local. Haviam 3 mulheres, mais de 3 mulheres, mas 3 me chamaram a atenção. Uma tinha ficado ao lado de um homem como esposa por 56 anos. Quando ela disse isso, eu estava cheio de palavras que eu ia fazer uma meditação. As palavras fugiram da minha mente, porque só a declaração era mais forte que meu sermão. Você sabe quando um testemunho grita muito mais alto, fala muito mais alto, e era isso. Aí ela falou um pouco da dor dela de ter perdido o marido recentemente. A outra se pronunciou e disse: eu fiquei casada há 57 anos. E aí eu que fiquei só com a introdução do sermão, a introdução foi embora. Porque 57 anos de casada e perdeu o esposo recentemente. Aí quando eu pensava que ia sobrar pelo menos uma boa tarde para dizer para o povo, uma outra disse: durante meus 63 anos de casada, ela perdeu o esposo ano passado, eu fiz o sepultamento, a cerimônia fúnebre. Eu fiquei sem palavras. Essa semana foi forte, cheia de muitas coisas. Eu queria que vocês tivessem o privilégio de entrar comigo nos hospitais, para vocês verem assim, se a gente não fica com vontade de ficar calado muitos dias.
Sabe aquela vontade de silêncio? Eu queria que vocês visitassem as casas das pessoas comigo, para vocês ouvirem as histórias delas. Eu estou com 2 delas aqui, 56 e 63 anos de casadas. Um exemplo. Saudade. Coisa forte. Tudo o que eu gostaria como pastor era que daqui a pouco, quando vocês saíssem daqui, a rotina não armasse um laço e pegasse vocês e cegasse vocês para a realidade da vida, da grandeza de Deus. Essa madrugada, 3h45 da manhã, eu comecei a fazer a conta de quantos anos eu já vivi nesta terra. A palavra de Deus apresenta algumas fontes de sabedoria, mas 2 delas se destacam sobremaneira. Uma, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente tenha um encontro com a sabedoria, para que fazendo a contagem dos dias, a gente pare de brigar por coisas que não têm valor. E nessa madrugada eu me calei, aí a minha esposa se levantou, aí disse, venha para a cama. Aí eu disse, só um pouquinho. Ela perguntou, está fazendo o quê? Aí eu disse, estou pensando em mim. Aí ela entendeu que era sério e voltou para a cama. Senhor, me ensine a fazer a conta dos meus dias, para que eu veja como que eu tenho gasto isso que não é meu, que se chama vida, e eu possa dignamente prestar contas à minha consciência. Esses versos que seguem, do Salmo 19, verso 7, diz assim, a lei do Senhor, ela é perfeita, e ela cura a alma, doenças de alma, angústia é doença de alma, tristeza é patologia de alma, mágoa é doença de alma, e a palavra de Deus diz que a lei do Senhor, ela é perfeita, e ela cura a alma. Mas diz mais, diz que os testemunhos do Senhor, a Bíblia Sagrada, a sua palavra, é fiel, e oferece sabedoria a quem é simples. Sabedoria não é apenas saber o que é certo, o que é bom, mas é ter a habilidade, adquirir de Deus a habilidade para implementar aquilo que sabe que é certo. Porque quantas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não sabe como fazer. A sabedoria, ela dá senso de adequação. E eu compreendo não apenas o que é lícito, eu compreendo também o que convém. Porque muitas coisas me são lícitas, mas não é porque é lícito que eu posso fazer. E a sabedoria me dá este tino. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria advém dessa intimidade com esta tal de Bíblia, essa tal de lei do Senhor, esta tal de palavra de Deus. Meu Deus, o que seria esta lei? O que é essa lei que pode curar a minha alma? O que é esta lei que pode me dar sabedoria? Mas diz mais, verso 8, os preceitos do Senhor são corretíssimos, e dão alegria para o coração. Meu Pai do céu, como é que uma coisa que me limita, me enche de alegria? A palavra de Deus diz que a lei do Senhor dá alegria para o coração. E a leitura desta sessão eu encerro com um detalhe do verso 8.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Mas eu não já estou enxergando? O que esse mandamento do Senhor faz? E eu queria ponderar um pouquinho com vocês em cima do poder que a lei de Deus tem para nos resolver, para nos guiar, para nos dar alegria, sabedoria, iluminação, visão, perspectiva e cura. Em geral, meus queridos, nós não gostamos de mandamentos. Eles nos limitam, é essa visão que temos. Os mandamentos do Senhor são vistos como obstáculos para a nossa liberdade. Mas eu gostaria de conhecer alguém viciado em sábado. Alguém viciado em honrar pai e mãe. Não existe. Você sabe por que não existe? Porque o pressuposto básico da lei do Senhor é abrir uma porta de entrada. Mas no dia que você quiser sair, você pode também. A esta saída da lei do Senhor, 1 João 3,4 chama de pecado. Transgressão da lei, pecado. Só que a porta de entrada está aberta. Em 1 João 2,1 está escrito: se você sair da lei do Senhor, você tem um advogado que vai abrir a porta para que você entre de volta. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Amados em Cristo, a verdade é que nós não poderíamos viver sem regras. Pense num jogo de futebol sem regra. Pense numa brincadeira de criança, sem regra. Agora é a minha vez? Não, agora é a sua vez. Pense numa família sem regras. Agora, imagine só a sua casa sem regras. Imagine a sua casa sem regra. Gente, nem brincadeira, diversão, joguinho é possível sem regras. Mas a gente gostaria, e este mundo antinomista, eu vou explicar. Nomos é a expressão grega para lei, anti-lei, anti-legalidade, anti-regras. Esse mundo antinomista, ele quer propor à sociedade que é capaz de nós tocarmos a sociedade, nós tocarmos a família, sem regras. É possível. Não dá nem para fazer brincadeira de criança sem regra. A brincadeira perde a graça, se não tiver regras. O trânsito precisa de regras. Filhos de Deus, em 10 mandamentos, Deus codificou todos os nossos relacionamentos. 10 mandamentos. Ele explicou direitinho em 10 como deveriam ser todos os nossos relacionamentos. Na primeira tábua, com 4 mandamentos, ele trata do nosso relacionamento para com Ele. Só que é interessante nosso relacionamento para com Ele, sabe por quê? Porque se eu o respeito, porque se eu considero todos os mandamentos dele, e eu sou leal a Ele. Exemplo, quando ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio que está por detrás deste mandamento em uma palavra? É assim: não me traia. Qual é o contrário de traição? O contrário, antítese. Lealdade. Em uma palavra, o primeiro mandamento você resume com a expressão lealdade. Só que me diga, quando ele pede assim: seja leal a mim, você tem botão de liga e desliga? Tipo, você agora é leal a Deus, mas não é leal ao seu próximo. Existe isso? Então,
Toda vez que você cumprir os 4 primeiros mandamentos, você será automaticamente convidada a cumprir os outros. Porque não dá para ser leal a Deus que não vê e ser desleal para com o seu próximo, a quem você vê. Não dá para aceitar isso? Aqui estão os 10 mandamentos. A lei do Senhor. Deus codificou aí todos os relacionamentos. O detalhe é que na segunda tábua, com 6, ele trata dos nossos relacionamentos pessoais, os nossos. Cada mandamento, ele pode ser resumido. Eu vou dar para vocês apenas aquilo que eu creio que seja um resumo de cada um. Interessante que o primeiro a gente já viu, lealdade. O segundo que diz, não farás para ti imagem de escultura. A palavra que está por detrás, que resume este mandamento, é a expressão adoração. Somente a Ele adorarás e só a Ele servirás. Por que servir a Jesus é a melhor escolha da vida? Porque não existe neutralidade, ok? Não, eu sou ateu, não existe ateu. Todo ateu, na pior das hipóteses, constituiu o ego como seu Deus. A nossa questão é, o meu eu merece o status de divindade? Não existe neutralidade. Nesse grande conflito, quem não é contra mim é por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Sempre é proposto 2 caminhos. Nunca você vai ver saindo da mente divina uma proposta tríplice. É sempre dual. Sempre assim. Portanto, não existe ateísmo. De todas as falácias, a mais absurda é a declaração de que eu sou ateu. Ok, eu não aceito uma divindade fora, mas eu me constituí meu Deus. É inevitável. É inevitável. Não são poucos os que em momentos de aflição clamam por uma ajuda fora de si. Não são poucos. O segundo mandamento trata de adoração. O terceiro trata de reverência. O quarto trata de dependência, de submissão. O quinto mandamento trata de respeito. Eu já entrei na segunda tábua. Amigos, os 10 mandamentos começam falando sobre Deus e terminam falando sobre as coisas. No meio do decálogo, o último mandamento da primeira tábua e o primeiro da segunda tábua, eles não têm expressões negativas. Porque eles são de fato instituições. E não começam com negativas, porque eles existiam, antes do pecado existir, eles já estavam lá. O último mandamento, o quarto, na primeira tábua, e o primeiro da segunda tábua, estão ali no meio. Não tem, não farás ou não dirás. Está ali. Lembra-te e honra. No meio. Preexistem ao pecado. Amigos, em geral, a humanidade caída, ela inverte. Ela coloca as coisas em primeiro lugar, e deveria ser Deus. E se sobrar um tempinho lá no final, separa alguma coisa para ponderar sobre Deus. Um detalhe importante é que os 10 mandamentos, mesmo sem a gente se deter na letra de cada um deles, só pela organização deles, só pela disposição do decálogo, a gente já tem uma reflexão muito significativa, só pela forma como o decálogo está arrumado, só por aí.
A organização da lei de Deus já dá para a gente uma escala de valores, onde está dizendo, primeiro isso. Por que primeiro Deus? Porque com Deus você pode ser honesto, limpo, transparente, absolutamente integral. E depois de estar na presença de Deus, depois de ter conseguido diante dessa pessoa, de quem você não pode se esconder, porque se subir ao céu, ele ali está, e se fizer a sua cama no mais profundo abismo, ele está lá, ali também, e se tomar as asas da alvorada, e habitar nas extremidades do mar, até ali, a mão dele te guiará, o olho dele te acompanhará, não existe como escapar de Deus. Depois de um encontro com esse ser, que me convida à originalidade, e portanto à simplicidade, que me convida à honestidade, eu estou preparado para ser um melhor amigo, um melhor esposo. Desse encontro com Ele, sai alguém com um rosto brilhante, sai alguém com palavras temperadas, mas não dá, tirando 5 de 1440 minutos, de 1440 minutos, sacar 5 minutos, 5 minutos para oração, 5 minutos de Bíblia e 5 horas de televisão, não dá. Vamos caminhar no deserto e igualmente vamos perecer, porque há sede, a alma não aguenta. E a gente começa a perceber que as patologias emocionais, psicológicas, as patologias fisiológicas que se encontram fora daqui, a gente já começa a perceber um certo nivelamento, já começa a perseguir, e a gente percebe que a tendência é de nivelar. É de nivelar. Aqueles que possuem a lei do Senhor, eles deveriam ter o caminho iluminado, como diz o verso 8. Eles deveriam ter o coração alegre, aquela sabedoria discreta. Você sabe aquele tipo de gente que não quer se aparecer? Você sabe aquele tipo de gente que não quer se gabar? Vocês, algum tempo atrás eu trouxe a história de Nicholas Winston. Eu projetei aqui, extraordinário ele. Incrível que um canal de televisão o chamou e ele deu uma entrevista. E naquele dia tinha um auditório bem grande. E ele tinha salvo muitas crianças no período da Segunda Guerra. E enviado para a Inglaterra. É interessante que ele já idoso, 90 e tantos anos, assentado lá. E a apresentadora do programa, que falava. E de repente ela disse assim, e o Senhor fez uma obra magnífica. E ninguém nunca saberia, nem sua esposa, que você tinha libertado mais de 600 crianças. Não contou para ninguém. Até que a esposa subiu ao sótão, abriu um baú e encontrou lá algumas cartas daquelas crianças. Não contou para ninguém que tinha feito uma obra monumental. Num programa de televisão, a apresentadora disse, e a moça que está ao seu lado, já uma senhora, né, já cabelos brancos, foi uma das crianças que o Senhor salvou. Aí ele olhou assim para ela, tirou o óculos, a lágrima correu, ele enxugou. Aí a apresentadora disse, eu gostaria de apresentar a vocês, ao Senhor, todos aqueles que ainda estão vivos e que eram crianças quando o Senhor salvou. O auditório se levantou. Ele ficou olhando, ele estava no primeiro banco, olhou para trás. Simplicidade. Sabe por que a palavra de Deus diz, seja simples como uma pomba? É porque a pomba tem a melhor audição de toda a natureza. A pomba tem uma visão melhor do que a da águia. A pomba tem o melhor senso de orientação de toda a criação. A pomba é um animalzinho que tem uma resistência extraordinária. E apesar de ser um animal tão poderoso, é o único animal no reino animal que reconhece o ser humano pela face. Pesquisa pelo Departamento de Zootecnia de Paris. Olhe, a
apesar de ser um animal tão poderoso, não sai por aí se gabando. A águia não. A águia, ela tem uma visão boa e ela já tem pose. Tem pose. Né? Ela tem garras, aí ela já tem pose. Né? Ela tem velocidade, aí ela já tem pose de veloz. Sabe aquela coisa? É aquele tipo de gente que não pode comprar um carro novo que é superior aos outros. Não. Compra uma roupa de R$150 e já muda a passada. Aí você tem a palavra de Deus dizendo que a lei do Senhor dá uma sabedoria simples. Porque quem é sábio mesmo, entende que a simplicidade, a discrição, e a palavra de Deus é clara, é melhor você colocar uma joia de ouro no focinho de um porco, do que uma mulher indiscreta. Do que uma pessoa indiscreta. É como uma joia que está colocada no focinho de um porco. O cristão, ele adquire da lei do Senhor essa simplicidade, essa acessibilidade, essa tranquilidade, essa paciência para esperar que o outro acabe de falar, e então agora você fala. Essa calma, essa sabedoria, esse tirocínio, a lei do Senhor coloca isso, coloca simplicidade. Amados em Cristo, talvez haja alguém aqui que discorde de mim, né? Mas eu estou dizendo a vocês que o inimigo conseguiu atrair nossa atenção. E a lei do Senhor não é mais fruto de nossa reflexão, de dia ou de noite. Não é mais. E aí fica um marido sem ter palavras para dizer à esposa. Aí fica uma esposa que não consegue edificar uma casa na sua estrutura psíquica, na atmosfera da casa, o ambiente da família. Fica aquele povo sem sabedoria, cujas palavras saem ferindo a atmosfera, o ambiente. E o ambiente maculado, contaminado com um ar denso. Dá vontade de todo mundo não voltar para casa. Porque nossas palavras carregam o ambiente com uma atmosfera pesada. Com isso eu quero dizer dificuldade de respirar. Com isso eu quero dizer dificuldade para continuar vivo. E a palavra de Deus, ela dá essa palavra certa. Ela dá o jeito de olhar. A lei do Senhor consegue fazer isso. A gente duvida porque não experimenta. Interessante que o último mandamento da primeira tábua tem uma linguagem especial. Eu queria chamar a atenção só para um mandamento. Não vou chamar para todos, são muitos, são 10. Eu vou chamar para um só. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Essa é uma sentença. Estão lendo? Olha aí. Honra a teu pai e a tua mãe. Eu sempre pensei que essa primeira frase fosse a mais importante desse versículo. Eu sempre fiz essa leitura. Aí eu vi a expressãozinha que vem logo a seguir, que é para quê? Aí quando diz para quê, aí eu entendo que a primeira é uma condição para que eu consiga o que de fato o mandamento quer dizer. O mandamento do Senhor quer dizer que para que eu tenha vida longa, para que a minha vida seja próspera de verdade, em saúde, em relacionamentos, em quantidade, para que a minha vida seja próspera mesmo,
a palavra de Deus diz, olha, para você conseguir isso, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que honrando meu pai e minha mãe eu vou conseguir ter vida longa, vida próspera? É simples. Meu pai e minha mãe estão logo ali à minha frente. 30 anos na minha frente. Eles estão ali e eu estou aqui. Aí meu pai vai ao médico, faz os exames. Ele pega os exames, ele olha e eu olho também. Minha testa se parece com a do meu pai. Meu bigode também é parecido com o do meu pai. O zóio castanho, parecido com o do meu pai. Aí pensa que são só os olhos, a testa, os rins também. Aí tem as veias, o sistema vascular. Aí tem o coração, que muito provavelmente tem similitudes, não apenas a minha pele, não apenas a minha estética se parece. Aí eu estou aqui atrás dele. Aí na estrada da vida, tem um dia, que homem quase nunca vai, mas ele vai de vez em quando. Agora, por causa do problema cardíaco, ele vai mais, ao médico. Aí pega o exame. Aí aquele exame dele é um sinal para mim. Para a minha fisiologia. Aí aparece nele um negocinho no intestino. Aí aquilo ali é um sinal para mim também. Honrar meu pai e minha mãe, ficar de olho na vida deles, acompanhar a vida deles, não delegar esse privilégio para outros, é o mesmo que não largar o mapa na estrada da vida, na estrada. Porque muito provavelmente as lutas que eles enfrentaram, eu enfrentarei. Muito provavelmente. Não se delega pai e mãe a outros, e na nossa espécie, e é a única espécie, é a nossa, onde os pais têm os filhos, aí cuidam dos filhos, aí um dia os filhos cuidam dos pais. Pense em outra espécie animal, que depois, os idosos são a única classe que discriminada, da qual todos nós um dia vamos fazer parte. E ai de quem não fizer. Os 10 mandamentos, quando você pega a segunda tábua começa com você se relacionando com você e não com seus pais. Só que para você se dar bem com você, você precisa honrar seus pais, acompanhá-los, tê-los reverentemente na sua mente, respeito pela lembrança do seu pai e da sua mãe, só por lembrar, ter reverência por eles. Honra teu pai e tua mãe, porque é bom para eles, não porque é bom para ti. É para que a tua vida seja longa e próspera. Não é para que a vida deles fique boa. Toda família tem um histórico, o pessoal chama de maldição, a Bíblia resume um pouco mais e chama de males. Alguns males que vêm de geração para geração para geração. O propósito de Deus é que, vendo o fluxo do mal na história da sua família, um histórico de embriaguez, ou um histórico de promiscuidade, ou qualquer histórico negativo da sua família, você encare essa situação e se proponha a ser o estanque para que o mal não migre da sua para a próxima geração. Só sobre um mandamento, 5º mandamento, tiramos um tempinho para reler o 5º mandamento.
para a gente ver que a prioridade aqui é a segunda tábua, que trata do meu relacionamento com o próximo, começa tratando de mim, cuidando de mim. Como que eu cuido de mim? A ideia de Deus é: olhe, honre teu pai e tua mãe, você vai estar se cuidando. Aí ele diz uma coisa assim, aí você pergunta: como? Esse é o plano de Deus, que você medite nas suas palavras, que você vai encontrar. Aí Cristo, ele não usou esse exemplo do quinto, ele usou o exemplo do sexto e do sétimo. Ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer homem que no seu coração olhar para uma mulher com intenção impura, é réu de juízo, como se tivesse ido para a cama com ela. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que na sua alma tiver ódio contra o seu irmão, é réu de juízo, como se tivesse assassinado o seu irmão. Cristo pega essa lei e começa a dar profundidade, e a gente aqui pegou apenas o quinto, e paramos alguns minutos para meditarmos sobre o quinto mandamento. Pouquinho. Mas a lei de Deus é perfeita. Ela restaura a alma, ela cura a alma ferida. A lei do Senhor ilumina os olhos, a ponto de você dizer: eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Pelo amor do Senhor, tomem prazer na lei do Senhor. Prazer. Essa noite, quando eu fui deitar, era meia-noite. Eu me acordei com a mente cheia da luz de Deus, só porque eu parei para ler o decálogo. Um pouquinho só, 3h45 eu me levantei. Eu queria ler mais, eu queria beber, uma sede daquela que os beiços ficam secos. Como diz o sertanejo, uma sede. Eu queria só ouvir a voz dele fazendo eco na minha mente. A sabedoria de Deus dizendo: Laércio, seja simples. Dizendo: Laércio, eu vou lhe mostrar o caminho. Você vai saber o que dizer. Você vai saber levar esperança, Laércio. Eu vou lhe mostrar, viu? Vem comigo. Aí na madrugada estou eu ali quietinho, encolhido, e só meditando e olhando e contando os meus dias de vida, para ver se eu fico mais sábio e faço menos besteira. Pelo amor de Jesus Cristo, não vão após outros deuses para adorá-los em seus templos, como Mamon, que é adorado nos templos do consumo. Não permitam que a correria lhes roube deste santuário natural, porque quem quiser encontrar o Senhor, sem palavra alguma, ouvirá a sua voz. É o que está escrito no Salmo 19. É um discurso eloquente, o Senhor está gritando através da criação, mas a gente não escuta, porque a gente está correndo atrás de coisas que não têm valor. E você vê gente com 20 vestidos, olhando uma vitrine. Meu Deus, o que uma criatura com 20 vestidos quer olhando uma vitrine? Você vê gente com 10, com 15 pares de sapato, experimentando mais um. O que uma pessoa com 10 pares de sapato quer numa sapataria? É um vício, sabe? É doença. Eu desafio qualquer um aqui a me mostrar que uma só das leis de Deus te deixou viciado. Oh Senhor, estou viciado em uma mulher só. Existe isso? Existe? Não me diga que existe isso. Estou viciado em amar o próximo, eu não mato ninguém, não tenho ódio. Existe esse vício? Agora, adore os outros deuses. Fica viciado até em comprar. E fica depressivo porque não comprou. Minha vida está um caos, eu nunca mais comprei um sapatinho.
entra em crise de abstinência. Entende? Então assim, o único Deus que você entra na sua vontade, nas suas práticas, vive a sua verdade, e a hora que você quiser, você desobedece, você sai da vontade de Deus, você abandona a lei de Deus, e a lei de Deus não fica com uma bola de chumbo no seu pé, lhe impedindo de sair. O único Deus é o verdadeiro Deus, cuja lei tem o propósito de libertar, abolicionista, não é escravagista. Vão em paz. Que o Senhor ajude vocês a perderem a metade de uma noite como eu perdi essa. Se encha de alegria, alegria do céu, vontade de ver Jesus voltando, vontade de ser um marido para deixar a mulher doida de alegria. Filho de Deus, numa geração má e perversa, gente decente e simples, que tem visão melhor do que de águia, mas não fica no salto alto, é simples como uma pomba. Deus ampare a todos, encha a todos de sua graça e de seu amor, em nome de Jesus. Eu gosto de cantar, não tem